Bom, nós já tivemos a proclamação do capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Também tivemos 30 minutos de reflexão nas pequenas salas. E agora, então, nós teremos uma explicação sobre esse trecho do Evangelho que será feito pela Eliane. Por favor, Disse, pode compartilhar. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A transfiguração de Jesus. A transfiguração traduz profundamente a teologia da divinização do homem. No Tabor, Cristo transforma a natureza humana escurecida em Adão, revestindo-a com o seu esplendor. De forma concreta, se percebe que Cristo não se despe de sua divindade, mas reveste a humanidade de sua glória. Segundo a tradição, o evento da transfiguração ocorreu 40 dias antes da crucificação. É uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa. A transfiguração introduz o elo entre o Calvário e a ressurreição. Prepara-os para a compreensão deste mistério. O alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus, o encontro do temporal com o eterno. Essa alta montanha é identificada como o Monte Tabor, na Baixa Galileia, ao leste do Vale de Jezreel, 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, com o topo a 575 metros acima do nível do mar. É conhecido como o Monte da Transfiguração. A montanha é, nas Sagradas Escrituras, o lugar da revelação de Deus. É precisamente no Hóribe que Deus dá-se a conhecer a Moisés. Essa manifestação é como a transfiguração. Expressa o desejo de Deus de dialogar com o homem, de tornar-se parte da sua vida. Diálogo é o sinônimo de oração, amizade com Deus, conhecimento de Deus. É no alto do monte que Deus se revela. Foi assim com Moisés, com Elias e agora com os discípulos aos quais Cristo deseja levar aos cumes do seu conhecimento. Para alcançar o topo é necessário um caminho árduo. A subida do monte faz perceber que no meio do caminho existem pedras, espinhos, que a posse dos bens, tanto materiais como espirituais, pesa muito e pode impedir o homem de atravessar para chegar, ou melhor, para retornar a Deus. A transfiguração de Jesus confirma sua filiação divina e também reconforta 3 dos primeiros líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, que após o primeiro prenúncio de Jesus sobre sua paixão, sentem-se desanimados ao conhecer as consequências de seu seguimento. Ao se transfigurar diante deles, Jesus desvela sua glória, que será mais tarde manifestada plenamente em sua ressurreição e compartilhada no céu por seus anjos e pela Virgem Maria, sua mãe. Temos neste relato uma completa apresentação de Jesus. Nele se manifestou a glória de Deus. Ele é verdadeiramente o Messias esperado de Israel. Mas ainda, é o Filho de Deus, um título no qual Mateus insiste ao longo de todo o seu evangelho. Essa apresentação tem como destinatários os discípulos que o acompanham, e na mente do evangelista também todos os que leem o evangelho. Seu propósito é acrescentar a fé dos discípulos em Jesus, por meio da contemplação de sua vitória sobre a morte. Deste modo, poderão assumir todas as exigências que leva consigo
ser discípulos e seguidores de Jesus. Jesus é o mestre que fala e ensina a seus discípulos. Porém, ao mesmo tempo, é o Senhor penetrado pela luz de Deus e envolvido na nuvem, sinais da presença divina. Deus quis retirar o véu por trás do qual se esconde o mistério de Jesus. Os discípulos caem por terra diante dele. Eles caem com o rosto por terra por não suportarem o esplendor da glória de Deus. Assim como Elias e Moisés, era preciso esconder o rosto, pois este Deus é terrível. Um temor que é superado graças à presença e à palavra de Jesus. Não temais. Os discípulos veem dois personagens ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias representam, respectivamente, a presença da lei e a dos profetas. Eles são as únicas figuras que ouvirão a voz de Deus no topo do Monte Sinai, também chamado de Horebe. Neste episódio, eles testemunham a glória insuperável de Jesus como legislador e profeta da nova aliança. O episódio do Antigo Testamento análogo a esse é a autorrevelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Primeiro, porque ambos acontecem no 7º dia. Segundo, porque ambos acontecem numa montanha. Terceiro, porque tanto Jesus quanto Moisés levam 3 companheiros consigo. Quarto, porque as faces de Jesus e de Moisés brilharam com a glória de Deus. Quinto, porque em ambos estava presente a nuvem luminosa, que se forma com a presença de Deus. Sexto, porque em ambos os eventos, Deus falou através de uma voz divina. Analogicamente, a glória que brilhou à volta dos discípulos no Monte da Transfiguração representa a contemplação de Deus na eternidade, quando os espíritos dos santos serão para sempre erguidos para além das preocupações mais baixas e submersos na luz resplandecente da Trindade. No versículo 10, a pergunta sobre Elias chega atraída pela visão do profeta na Transfiguração. Os discípulos tornam-se eco da crença popular, ensinada pelos doutores à luz. Se Elias não voltou ainda, Jesus não é o Messias. Jesus, em sua resposta, identifica a pessoa de Elias com a de João Batista, que cumpriu sua tarefa de preparar o povo da mesma maneira que a João não o reconheceram, mas o mataram. Assim, Jesus, o Filho do Homem, será mal interpretado e condenado à morte. O relato convida também a superar a tentação de um messianismo glorioso e fácil, animando os discípulos a compreenderem com Jesus o caminho da obediência à vontade do Pai. Para Mateus, o sofrimento e a glória de Jesus são 2 dimensões inseparáveis de sua ação redentora. A insistência de Jesus na paixão desfaz as esperanças no Messias político e nacionalista. O Filho do Homem é efetivamente o Messias, mas um Messias sofredor na linha do servo do Senhor. Vou fazer aqui 3 tendas. Pedro deseja prolongar a experiência divina. As tendas são pequenas, como que abrigos levantados anualmente na festa judaica dos tabernáculos. Por fim, pelas palavras de Pedro, os 3 discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não querer descer e enfrentar o mundo e os problemas dos homens e mulheres. Jesus não responde a Pedro, pois sabe muito bem que é preciso descer à realidade concreta do mundo e fazer algo para transformá-lo. Jesus deixa claro que para segui-lo é preciso assumir os mesmos compromissos que o Pai lhe confiou. Ser cristão é assumir um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. A palavra de Deus nunca nos falta. A palavra divina, escutai o que ele diz,
espera de nós uma escuta atenta e resposta decisiva. Meu filho amado, escutem o que ele diz. Palavras similares foram ditas no batismo de Jesus. A frase final, escutem o que ele diz, evoca. Naquele contexto, Deus prometeu que viria para Israel um profeta como Moisés, que seria ouvido por seu povo, o Messias. O mandato novo é de obediência ao representante de Deus na terra. Quem me ouve, ouve o Pai, mas quem a vós ouve é a mim que ouve. Não somos divinos nem únicos para determinar nossas circunstâncias. Por isso, todo aquele que quiser ter uma vida própria e independente não pode ser discípulo de Jesus. A regra da vida plena não é fazer o que convém, mas a obediência manifestada nas palavras da nuvem. A vontade divina manifestada na palavra que desceu do céu. Demonstra a vontade divina, que é a norma das vidas que dele depende. Para Bento XVI, o sentido mais profundo da transfiguração está resumido nesta palavra. Os discípulos devem descer outra vez com Jesus e aprender sempre. É a ele que deveis escutar. Para ouvir Cristo, para conhecer os seus ensinamentos, o que disse e o que fez, contamos com os evangelhos. Ao transmitir a pregação dos apóstolos depois da ascensão, comunicam-nos a verdade sobre Jesus e tornam-no presente. Este diálogo implica, primeiro, uma escuta atenta, meditada, mas o diálogo depois da escuta exige uma resposta, porque não se trata apenas de pensar em Jesus, de imaginar as cenas que lemos. Temos que intervir plenamente nelas, ser protagonistas. Reflexão do Papa Francisco sobre a transfiguração. O Papa Francisco se deteve muitas vezes sobre o significado da transfiguração, festa celebrada no dia 6 de agosto, porque, segundo a tradição, teria acontecido 40 dias antes da crucificação, 40 dias antes da festa da exaltação da cruz, em 14 de setembro. O Papa Francisco, no Ângelus de 28 de fevereiro de 2021, explica que as trevas não têm a última palavra, que diante dos grandes enigmas da vida, somos chamados a parar e voltar o olhar para Cristo. Então, precisamos de outro olhar, de uma luz que ilumine profundamente o mistério da vida e nos ajude a superar os nossos esquemas e os critérios deste mundo. Também nós somos chamados a subir ao monte, a contemplar a beleza do ressuscitado que acende centelhas de luz em cada fragmento da nossa vida, ajudando-nos a interpretar a história a partir da vitória pascal. O Papa Francisco afirma, por sua vez, no Ângelus de 17 de março de 2019, mostra-nos o fim deste percurso, que é a ressurreição, a beleza, carregando a própria cruz. Portanto, a transfiguração de Cristo indica-nos a perspectiva cristã do sofrimento. O sofrimento não é um sadomasoquismo, é uma passagem necessária, mas transitória, para um ponto luminoso como o rosto de Cristo transfigurado. Subamos ao monte com a oração, a prece silenciosa, a oração do coração, a oração sempre à procura do Senhor. Permaneçamos alguns momentos em recolhimento, um pouquinho todos os dias. Fixemos o olhar interior na sua face e deixemos que a sua luz nos invada e se irradie na nossa vida. E é no descer do monte, repletos da luz recebida, que se cumpre a missão de quem crê. Com efeito, é no rosto luminoso de quem reza, na chama que se acendeu no coração, que se pode iluminar a vida dos outros, testemunhando a verdadeira fé. Acender pequenas luzes nos corações das pessoas, ser pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e de esperança. Esta é a missão do cristão.
transformados pela presença de Cristo e pelo fervor da sua palavra. O menino epilético. É preciso entender que há uma diferença muito grande entre o modo como nós vemos a epilepsia e de como os contemporâneos viam essa doença. Naquela época, os médicos atribuíam a doença epilética à influência da lua. Por isso, os epiléticos eram chamados de lunáticos. A cura do menino epilético ou lunático é narrado por Mateus para chamar atenção para a necessidade da fé. A cura do menino está enquadrada na situação da falta de fé. Falta fé ao povo. Ó gente sem fé e perversa! Jesus manifesta o seu cansaço. É um cansaço acumulado, pois ele tem que suportar uma fé que se apoia mais nos milagres do que na sua palavra. Falta também a fé aos discípulos, porque eles têm uma fé vacilante, uma fé que não se apoia em Deus e não se deposita nele toda a confiança. Nesse sentido, a cura do menino epilético é ocasião para Jesus falar da necessidade de uma fé autêntica e genuína, mesmo que seja pequena, como semente de mostarda. Se ela for verdadeira, tem o poder de mover montanhas. Ou seja, é uma fé para a qual não há obstáculo. Para Deus, nada é impossível. Pela fé, o cristão pode vencer todos os obstáculos. É claro que uma fé que agisse por capricho ou por espetáculo se contradiz a si mesma. A fé não é para nos exibir, nem para conquistar poder sobre os outros. Ela sempre age em vista do bem das pessoas. É exatamente isso que faz Jesus. Ele cura por compaixão. É para cumprir a vontade do Pai. Jesus paga o imposto. Nesta passagem, os coletores de impostos o reconhecem a Pedro como porta-voz dos apóstolos e o abordam como tal. Todo judeu, homem acima de 20 anos, devia pagar o imposto anual, estabelecido por lei, que ajudava a manutenção do Templo de Jerusalém, e que equivalia a 2 dracmas, moeda grega que equivalia ao salário de 2 dias de trabalho. Moisés cobrava uma quantidade similar pelos serviços do tabernáculo. Isso foi reimplementado pelo rei Joás, com relação ao templo de Salomão, enquanto que uma quantia relativa à terceira parte de um shekel, moeda israelita, era requerida para o segundo templo. O evangelista recorre a uma lenda que se construiu mais tarde, da moeda na boca do peixe. O que o texto está dizendo aos seus leitores é que Jesus não precisa pagar o imposto do templo, porque é de casa. Os reis cobravam impostos dos estrangeiros, não de seus filhos. Assim está escrito: Jesus não é estrangeiro no templo, é filho. Foi também uma explicação dada a Pedro, porque Jesus ainda não tinha pago o imposto. Ainda assim, eles submetem a liberdade da nova aliança às regulamentações da antiga, a fim de evitar ofensas aos judeus, e na esperança de converter alguns deles ao Evangelho. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, após esta reflexão, nós novamente iremos nos reunir nas pequenas salas para a nossa reflexão final. Então, neste momento, será para trazer o Evangelho para as nossas vidas. É perguntar o que esse trecho do Evangelho fala para mim nesta noite. O que ele me propõe, o que ele me questiona. E o que eu gostaria de dizer ao Senhor a partir desse trecho do Evangelho. Então, vamos, mais uma vez, nos reunir por 30 minutos e, posteriormente, retornaremos a esta sala principal. Até já.